Pessoal, vamos para o começo, o princípio das regras do meu operacional. Então, vamos para as regrinhas aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Ah, primeiro de tudo, aconteceu ontem, na sessão de hoje, né? Mas abertura aqui para a gente no Brasil, domingo, 22h15. Mercado não parou de subir. Mercado abriu com esse gapão aqui, não parou de subir, não parou de subir. E o que que a gente faz numa situação dessa? Quase nunca nada, tá? Eu nunca, primeira regrinha, eu vou colocando aqui para vocês, tá? Vamos para as regrinhas, vou deixar aqui, tá? Quase nunca operar contra gap, certo? Quase nunca operar contra um gap. Então, eu nunca, quase nunca, para não falar nunca, opero contra um gap, mesmo que ele me dê um padrão, porque as chances de uma única vela estourar para baixo do nada, elas são muito grandes. É uma média de, para não exagerar com isso, é uma média assim é uma média de uns 95% de chance de fechar o gap, tá? Essa é a média. Então, por isso que eu quase nunca opero contra um gap, tá? Quase nunca. Ele teve essa altinha aqui por causa do setor de manufaturas lá na China, que teve notícia boa, aumentou um pouco, mas eu sabia que isso não ia virar em nada. E assim, grava isso, o mercado, ele pode ir. Normalmente, quando acontece isso, eu executo uma venda, eu executo outra venda, eu executo outra venda. Quanto mais sobe, eu vou executando venda dentro do meu gerenciamento, para correção do gap. Na outra conta, eu estou usando esse gráfico aqui, porque na minha conta da TIC, eu estou vendido lá, até agora. O mercado já fechou, estou vendido lá até agora. Então, assim, mercado, vamos falar assim, cara, deixou gap, entra vendido, a correção do gap. Ah, deixou gap abriu para baixo, deixou o gap em cima aqui, entra comprado. Vice-versa, tá? Essa é uma regra de ouro que tem muito trader que opera gap, mas que faz um operacional bacana, mas não se liga nisso, tá? Segundo ponto, tá? Vão anotando aí, eu já apaguei aqui, vão anotando aí, tá? Segundo ponto, tá? Terceiro, na verdade, né? Notícias precisam combinar com a análise e padrões gráficos, ok? Então, essa regra número 3, tá? Ela não tem uma sequência, eu estou colocando aqui, mas não existe uma sequência, só tem que usar todas elas, não necessariamente uma sequência. Eu posso até executar uma operação de sniper, por exemplo, vou pegar essa compra aqui, uma curta, não vou ficar segurando muito, vou vazar fora, se eu quisesse ter feito, ok? Porque ele deu o padrão aqui, né? Aqui, essas três primeiras velas deu padrão de compra. Mas eu tenho uma regrinha que eu não executo. Por quê? Eu sabia que quanto mais ele subisse, eu ia vender no topo. Aí, quando eu vendo no topo, eu pego tudo isso daqui, ó. Depois eu mostro para vocês lá. Quanto mais sobe, mais eu vendo. Ele começa a enfraquecer, eu começo a colocar venda. Enfraqueceu, coloco venda. Enfraqueceu, coloco venda. Então, assim, 3, tá? Notícias. Eu apaguei aqui notícias. Precisam combinar com análise gráfica e padrões do gráfico.
e vela, e candles, né? Às vezes eu chamo de vela, porque eu sou da antiga, a gente chama de vela, tá? Vamos falar assim, padrões de velas. Então, assim, eu só entro se a notícia combina. Se eu li notícia lá, baixou taxa de juros na China. Porra, uma notícia boa, baixou taxas de juros. E o gráfico me dá um padrão de venda, caraca, velho, eu vou entrar vendido na hora, bateu notícia com um padrão gráfico. E quando isso me deixa dúvida, eu não executo, igual ontem. Nessa sessão aqui, jamais eu compraria, porque eu não iria contra esse gap gigantesco e é um gap de relevância muito grande. Cara, é isso aqui, ó. É muita relevância, é um gap muito grande, eu não vou contra ele, entende? Então, essa é a regrinha operacional que eu utilizo, né? Você lê notícia, vi uma notícia ruim, porra, não deu boa, fiz um balanço ali, não deu boa notícia na China lá. E o mercado ele deixa um gap desse e começa a subir, 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 cara, eu vou esperar a hora mais certa de vender. A melhor oportunidade sempre vai ser a favor da notícia e a favor da notícia. E às vezes ele deixa um gap contrário, por exemplo, a notícia está ruim, mas vamos supor aqui um exemplo. As notícias estão boas, mas deixou um gap abaixo. Vamos supor um exemplo. Se as notícias estão boas, vocês têm que anotar assim para entrar na cabeça. As notícias estão boas e deixou esse gap aqui, igualzinho aqui. Cara, ainda assim, eu não compro, porque a chance de a vela número 4 ou número 5 ir lá estourar e fechar 100% o gap é gigantesca, 95% de chance disso acontecer. Então, eu ainda não compro. Eu posso até vender contra as notícias para correção do gap, porque ele sempre corrige. Pouquíssimas vezes você operando a favor de um gap, só que para correção de 100% dele no máximo você vai tomar stop. Pouquíssimas vezes você vai tomar stop. Esse é um dos segredos de HK50 e é tão simples que hoje eu não olho nem para mais nada, nenhum outro ativo. Nem olho, entendeu? Nem olho. Porque é tão simples isso, tá? As chances, cara, as chances de você levar um stop operando a favor de um gap são muito pequenas, tá? Deu para entender? E por que que eu dei o nome da estratégia de sniper? Porque às vezes as notícias aqui estão boas, mas deixou um gap. Eu entro vendido, mesmo com notícia boa, eu entro vendido, porque ele tem que corrigir o gap. Cara, é impressionante, gap é um imã. Mercado, ele nunca, é muito raro ele estourar para cima de uma vez por todas e não corrigir o gap. Nossa, é o estudo que eu fiz do HK50. Um dos estudos que eu fiz do HK50 foi esse, certo? Um dos estudos que eu fiz foi esse, tá? Então, isso aqui é uma primeira parte, umas primeiras regrinhas do operacional. Depois, vem os padrões que eu vou passando para vocês, para não confundir a cabeça. Então, assim, sempre cuida com gap. Deu gap, entra a favor do gap. E meia hora que você, na segunda vela de M5, abriu a segunda, entra a favor, ou entra na primeira, ou entra para a vela número 4. É assim que eu faço começo a minha previsão da minha antecipação sobre a vela de número 4, entende? Por isso que muitas vezes ele deixa um gap e vocês vê que eu entro antes da vela número 4 e ela vai, pum, rasga e eu faço um lucro rápido, porque eu consigo me antecipar a ela com essas regrinhas. Se a notícia é boa, por exemplo, às vezes vamos supor, notícia boa, deixou um gap para notícia boa, abriu com gap de baixo aqui.
Abriu com gap de baixa. Vamos supor que abriu nessa região. Notícia boa. Caraca, velho, eu vou esperar a vela derreter e vou comprar imediatamente. Aí, se a notícia é boa, eu seguro até um pouco mais. Aí eu nem faço muito sniper, entende? Até seguro um pouco mais. Mas, cara, sempre operar a favor do gap. E quando esse gap combina, deu notícia boa, se esse gap aqui, por exemplo, ele tivesse aberto embaixo, poderia ter comprado e segurado um pouco mais, porque a 22h45 atualizou as notícias. E apareceu lá que deu boa no setor de manufaturas na China. Então, aí poderia segurar um pouco mais, mas ainda assim eu sabia, não é suficiente para segurar o HK50 lá em cima, né? Então, assim, ele tem um gap que ele deixou para trás, ele está quase, está indo perto dele já para fechar, sabe? Então, assim, grava essas primeiras regras, tá? Gap, presta atenção no gap. As operações a favor do gap, elas vão ser muito. Se você operar só gap na sua vida, você vai ganhar muito dinheiro. E quando for contra, por exemplo, Emerson, entrei vendido aqui, ó, caraca, velho, entrei vendido aqui e o negócio não parou de subir. Estopa, larga, estopa. Entendeu? Não precisa ficar igual louco, deixando o trem subir, te negativar, a não ser que você esteja com lote mínimo, mas estopa, estopa, espera a hora certa e entra de novo. Aqui foi um momento bom de entrar e o stop ficaria bem curtinho. Essa região aqui foi muito boa de entrada, ó, começou a perder força aqui já, ó. Essa região aqui, ó, começou a perder força, ó. Então, estopa, espera a hora certa de entrar, entende? Ah, Emerson, subiu um pouquinho mais e começou a perder força. Coloca mais uma venda aqui, ó. Coloca mais uma venda aqui, que ele vai buscar a parada do gap, entendeu? Ele vai buscar a parada do gap. Então, é, uma das regrinhas principais que eu utilizo são essas, né? Sempre operar a favor do gap, ou, se a notícia é ruim e o mercado dá padrão de alta, esperar, igual eu fiz. Se eu não quero, eu estou vendo que domingo, por que que eu não abri operação de venda já aqui? Porque aqui enfraqueceu. Aqui fechou um pouco de força de alta. Eu falei, cara, a melhor coisa é esperar. Eu esperei e entrei vendido aqui, ó. Eu entrei vendido aqui quando começou a enfraquecer. Então, é, essa é a regrinha, entende? Tipo, começou a dar padrão de alta e eu, pô, vai fechar o gap, mas ele vai querer sacanear nós, isso ao vivo, vai querer sacanear nós, então eu vou ter paciência nisso daqui. E entrei vendido aqui, ó, um stop bem curtinho, entendeu? Então, aqui daria outra venda, não executei, mas daria outra venda, entende? E, cara, olha só, a manhã inteira, lateralizou a manhã inteira nessa vela aqui que fechou rompida a 200, já era outra venda. Eu executei outra venda aqui, quando fechou rompida a 200, eu executei outra na conta da TIC lá. Então, assim, essas são as primeiras regras, né? Se você quer saber como interpretar notícias, tem no meu canal do YouTube. Tem no meu canal do YouTube uma aula exclusiva de como interpretar notícias lá. Mas, assim, aqui é uma das regrinhas que eu utilizo, uma das, né, notícias e gap principalmente, né? Às vezes a gente vai contra as notícias só para correção do gap, pega a correção e vaza, entendeu? Por isso que HK50 Sniper chama, né? Porque muitas vezes as notícias estão boas e é bem raro acontecer isso aqui, ó. Mesmo com notícia boa, é bem raro. Primeiro ele corrigir para depois ele subir. A normal é primeiro corrigir para depois subir. 95% das vezes, primeiro corrige, depois sobe. Segue as notícias. É bem raro acontecer isso aqui de largar um gapaço desse e já subir de cara. É muito raro. Então vale muito a pena o risco do stop, entendeu? Eu só não entrei para levar stop aqui já logo de cara, aqui embaixo, por quê? Eu não entrei porque eu percebi o padrão que ele ia subir. Só que por que que eu não comprei? Porque não dá para confiar. A gente não sabe se ele vai dar essa enganada aqui e do nada uma vela vai lá e rasga.
Então, entende? Se eu conseguir perceber o padrão, que ele ia meio que tentar ali sacanear um pouco para cima, antes de voltar para corrigir o gap, eu fico olhando, fico olhando. Com o tempo, vocês só acompanhar as lives, tudo que eu coloco aqui, e todas essas aulas, acompanha tudo ao vivo, que vocês conseguem pegar esses movimentos de vela. Você percebe, eu percebi na movimentação da vela que, opa, vai dar uma sacaneada para cima, eu não sei até onde ele pode ir, né? Eu não sei até onde ele pode ir. Outra coisa, aqui só para encerrar essa live, né? Fibonacci de expansão, eu utilizo tanto, primeiro eu marco a primeira vela, primeiro eu faço uma marcação da primeira vela, certo? Eu faço uma marcação dela. Aí, eu pego a Fibonacci de expansão. Eu uso o MetaTrader 4, por isso que fica assim. O 5 é um pouquinho diferente para utilizar a Fibo de expansão, tá? Ela é um pouco diferente para montar, mas é só aprender. Pega, fuça aí até aprender. Eu assisti vídeo no YouTube. Eu não uso MetaTrader 5. Eu sou viciado no 4 da antiga, nem no 5 estava sendo criado na minha época ainda. E eu tô no 4 até hoje, para mim tá top, porque o 5 esse quadrado aqui, por exemplo, que eu faço, que eu uso esse quadrado aqui, o 5 ele não pinta no meio, ele só dá em volta, entendeu? Ele não faz essa pintura no meio. Então, por isso que eu prefiro o 4 que ele demarca, para mim, eu demarca melhor, estou acostumado. E é assim que eu monto no MetaTrader 4, aí você tem que ver como você faz no 5. Em alguma live da TIC eu ensinei a montar no 5, eu acho. E isso funciona para mini índice, para mini dólar, tudo a mesma regra, tá? Mesma regra. Eu operava mini índice, mini dólar com a mesma regra de HK50. Essa regra é um pouco diferente no encerramento do mercado, funciona no EURUSD, no XAUSD, no ouro, né? E funciona no S30, funciona também no Dow Jones. Eu uso a fibra de expansão porque normalmente, deixa eu tirar a foto aqui, normalmente o mercado, ele trabalha, o HK50 é impressionante, normalmente a média do trabalho dele é dentro dos 161,8, tanto para baixo como para cima. Por isso que quando eu busco o 161,8, qual que é a minha regrinha operacional? Aí vocês falam assim, Emerson, é curto, você faz umas saídas curtas às vezes. Por quê? Se eu entrar comprado aqui e eu acho que eu tenho noção que ele pode não bater no 161,8, eu saio no primeiro nível. Eu entro mais pesado de lote para mim sair mais rápido. É isso que eu faço. E se for contra mim, eu aceito o mesmo, eu aceito stop até o 61,8. Agora, se eu entrei para pegar o take no 100, eu aceito stop até o 100 da fibra de expansão. Se eu entrar decidido a esperar até o 161,8, meu stop fica abaixo do 161,8 da fibra. Dá um pouco mais, vamos supor, entrei comprado aqui, esse espaço aqui eu perco, né? É, 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 é a mais de perda, né? É a mais, não tem problema. A estratégia é muito assertiva. Se você levar um stop até o 61,8 lá, não tem problema nenhum. Vai dar um pouquinho, um valor um pouquinho a mais do que o teu take. Não tem problema nenhum, porque a estratégia ela é muito assertiva se você seguir a risca. Aonde você peca? Se você não executar, me caguei, deu medo, não vou executar, é onde você erra. Aí você executa atrasado e leva bucho. Então, assim, cara, respeitar. Tem que entrar. Entende? Tem que fazer as entradas corretas. Deu padrão? Então, assim, só para a gente finalizar aqui, tá? Entre 161,8.
Então, isso já facilita para mim tomar uma decisão. Operação, sempre a favor do gap e principalmente se a notícia está a favor do gap. É até o dia que eu entro mais pesado na situação, na operação. Quando o fechamento do gap está favorável às notícias, notícia boa, o gap ficou para cima, abriu derretendo, eu vou comprar e vou comprar um pouco mais pesado até um, dois lotes a mais ou três do que eu costumo entrar, porque está favorável às notícias, então dificilmente o mercado vai contra mim. Porém, se for, comprei aqui, o mercado foi contra mim, por exemplo, se eu tô, é a favor das notícias e eu vou esperar até o 61,8, eu vou deixar meu stop aqui embaixo do 61,8. Se eu planejei já no play da operação pegar até o 100, meu stop vai estar abaixo do 100 aqui. Se eu planejei sair no 61,8, no primeiro nível que é 61,8, meu stop vai estar no 61,8 aqui. Eu deixo embaixo da linha, tá? Deixo bem embaixinho da linha assim. É assim que eu faço o stop, tá? Então é isso aí a favor das notícias, tá? Próxima videoaula eu vou falar um pouco mais de como vocês entenderem e interpretar as notícias, mas tem muitas lives lá ao vivo, bastante análise ao vivo que eu falo sobre isso, mas lá no canal da TICMIL, mas eu vou postar uma próxima aula falando sobre como você interpretar notícias e aí a gente continua esse assunto e a gente interliga uma coisa com a outra para que vocês comecem a entender melhor o assunto. Só isso daqui, seguiu isso, leu notícia, entendeu que foi boa, é a favor do gap? Meu Deus, já era. Mesmo que seja contra o gap a notícia boa, o gap de alta como aqui, cara, eu espero a hora de vender. E a notícia era boa aqui. A notícia era boa e ainda assim eu não comprei. Ele deu padrão de compra, eu não comprei porque um gap de relevância desse, quando eu resolvo vender, eu pego uma pontuação muito maior do que se eu tivesse comprado, cara. Conseguiu entender o raciocínio? Conseguiu entender? Tô pegando uma pontuação, já tô, se eu quisesse ter saído, já podia ter saído. Tô pegando uma pontuação maior que se eu tivesse comprado aqui, ó. Entendeu? Se eu tivesse comprado aqui, eu teria pego uma sniper até um 61,8, que é a minha regra de limite. Eu não ia ter pego até aqui, ó. Eu ia ter saído nessa vela, no 61,8 aqui, ó. E eu esperei ele trabalhar e estou pegando toda essa pontuação de queda. Entende? Eu vou sair no 161,8, mas pegando lá em cima. Então, tenta entender esse raciocínio, tá? Tenta entender esse raciocínio. E essa não é a última videoaula que eu vou falar disso. Eu vou introduzir notícias e eu vou interligar tudo isso que eu acabei de deixar nesse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Até a próxima aula e bons estudos!